Shalom, crianças de Jesus! Como estão vocês? Como passaram a semana? Estão se cuidando, ficando em casa? Amém! Espero que sim, tá certo? A Pro tá bem, graças a Deus, está tudo bem. Estou me cuidando, ficando em casa também, tá certo? Infelizmente, a Pro não conseguiu gravar a aula na semana passada. Eu tive alguns contratempos e não tive como estar gravando essa aula, tá certo? Mas vamos dar continuidade hoje, tá bom? Vamos para a aula de hoje, que é a aula de número 9, tá certo? Quem tá acompanhando aí já sabe que a lição de hoje é a lição de número 9, tá bom? Que tem por título Igreja, Templo Vivo. Igreja, Templo Vivo. O que vocês compreendem por templo vivo?
Jesus, ele ressuscitou 3 dias depois da sua morte na cruz. Este foi o sinal que provou sua autoridade para edificar um templo vivo, a igreja, né? Nós sabemos, né, crianças, que depois que Jesus ele veio à Terra, depois que ele morreu por nós, muita coisa mudou. Lembra, a gente aprendeu, né, que as pessoas elas iam até o templo, né, fazer seus sacrifícios, que elas precisavam sacrificar animais para poder terem seus pecados perdoados. Depois que Jesus veio aqui na Terra, que ele morreu e ressuscitou, que o véu do templo ele se rasgou, as coisas mudaram. Nós, a partir daquele momento, criamos a nossa intimidade com o nosso Deus. Nós nos tornamos o corpo de Cristo. Então, criamos a partir daquele momento intimidade, vínculo com o Senhor. Não precisamos mais fazer sacrifícios, a não ser o sacrifício da nossa própria vida, por amor a Jesus. Então, meus amados, meus queridos, a partir daquele momento, onde quer que as pessoas estivessem, elas poderiam falar com Deus, elas poderiam louvar a Deus, adorar a Deus. E isso acontece hoje, nos nossos dias também, da nossa casa, do nosso trabalho, da nossa escola. Onde quer que estejamos, podemos louvar e adorar ao nosso Deus. Isso não significa que a igreja, o templo, a igreja que nós vamos até lá, o local onde a gente vai adorar, aquele local que a gente escolheu para ir lá, para nos reunirmos com os nossos irmãos em Cristo para adorar ao Senhor, não significa que este lugar, que a igreja, o templo na verdade, o templo, a casa de Deus, onde nós nos reunimos, onde o pastor vai, prega a palavra de Deus, onde nós levamos as nossas ofertas, os nossos dízimos, ele está anulado para nós irmos adorar ao Senhor. Não, significa que a partir daquele momento, a partir da morte e ressurreição de Cristo, nós criamos intimidade e podemos adorá-lo em qualquer lugar. Mas precisamos também do templo, daquela parede, daquele lugar lá onde a gente vai. Precisamos também daquele lugar para adorar ao Senhor. Vocês já pararam para imaginar se o culto, se os nossos cultos a Deus fosse cada dia um lugar diferente? Será que seria legal? Acho que não, né? Melhor é como nós fazemos, né? Escolhemos um templo, né? Uma denominação e vamos adorar a Deus ali, naquele lugar. E é lá que nós nos reunimos com os nossos irmãos. É lá que nós interagimos, que nós aprendemos mais, né, da palavra de Deus. É lá, é na igreja, no templo do Senhor, tá bom? Mas nós, não esqueçam, nós, eu, você, a minha família, a sua família, aquelas pessoas, o nosso pastor, a família pastoral e todos os outros irmãos, somos igreja viva do Senhor. Nós somos a igreja viva de Deus, o corpo de Cristo, tá bom? Como a lição aqui está nos ensinando, tá certo, queridos? O amor entre os irmãos é a principal característica de uma igreja sadia. Então, o amor, a comunhão que nós temos, né? Lá, quando a gente se reúne na casa de Deus, é a principal característica de uma igreja saudável. De uma igreja, nesse caso, de um corpo de Deus saudável. Né? Porque se a igreja ela não está bem, o corpo todo ele sente. Tá bom, meus queridos? A igreja física
prédio é um ponto de referência para a expansão do Evangelho de Jesus Cristo. Hoje, se uma pessoa desejar ouvir a palavra de Deus, não será problema algum encontrar um templo físico, pois há milhares de igrejas espalhadas por todo o nosso país. Por isso a importância das igrejas, dos prédios, de ter aquele local de adoração, de louvor, de oração, de comunhão com Deus. É por isso. Já pensou se uma pessoa deseja ouvir a palavra de Deus e ela não encontra nenhum local? Por isso, as nossas igrejas, elas existem, tá bom, meus queridos? Outra coisa importante, todo exército, ele precisa de um quartel-general, onde seus soldados possam ser tratados, alimentados e orientados a fim de voltar a obter êxito na batalha. Não é assim que acontece? Os soldados do exército, né? Eles têm um quartel, eles têm um lugar onde eles se reúnem. Assim acontece conosco. Nós somos o corpo de Cristo, a igreja viva de Jesus, precisamos também desse local. Já pensou? Ninguém sobrevive sozinho, né? A gente depende das outras pessoas. Precisamos, né? E Jesus também, ele nos ensinou que precisamos amar ao nosso próximo como a nós mesmos. É mandamento de Jesus. Então precisamos também estar em comunhão com os nossos irmãos. E é nesse lugar de aprendizado, é nesse lugar que nós aprendemos, que é a igreja, o templo, onde nós vamos cultuar ao nosso Deus. Estão entendendo? Espero que sim. Então, crianças, eu falei aqui bastante, né, sobre igreja viva, sobre a igreja física, né, que é o templo onde nós nos reunimos para estar louvando, adorando e aprendendo mais sobre o nosso Deus, né? E agora eu vou trazer aqui uns exemplos para que vocês possam decidir um pouco sobre igreja. O que é que a Pro está querendo passar para vocês, tá certo? No exemplo número 1, diz o seguinte: Felipe é membro da Igreja Batista. Nesse caso, o termo igreja aí se refere à denominação, se refere ao nome, né, da igreja. Felipe é membro da Igreja Batista. Felipe poderia ser membro da Igreja Assembleia de Deus. Felipe poderia ser membro da Igreja Quadrangular. Nesse caso, eu estou me referindo à denominação, tá certo? Ao nome, à igreja, à denominação. Quando eu digo Felipe esqueceu a Bíblia na igreja, nesse caso, eu estou me referindo ao prédio, né? Felipe esqueceu a Bíblia na igreja. Ele esqueceu a Bíblia em algum lugar. E aqui eu estou dizendo que Felipe esqueceu a Bíblia na igreja. Ele esqueceu a Bíblia no templo, lá naquela casa, naquele templo físico, naquele prédio. Ele esqueceu, foi para a igreja e acabou esquecendo a Bíblia lá no templo, tá certo? No templo físico. Paulo enviou saudações para a igreja que está em Roma. Aqui eu estou me referindo ao apóstolo Paulo. Ele enviou saudações para a igreja de Roma. Nesse caso, está indicando a igreja local, o lugar onde está aquela igreja, o prédio. Vocês conseguem entender? É como se eu dissesse assim: Felipe foi visitar a igreja de São Paulo. Entenderam? Espero que vocês estejam compreendendo. E no meu último exemplo, eu trago para vocês o seguinte: Jesus
para buscar a sua igreja. Jesus em breve voltará para buscar a sua igreja. Nesse caso, a igreja aí se refere a quem? Quem vai acertar? Quem sabe aí? Responde aí, Papró. Jesus em breve voltará para buscar a sua igreja. Nesse caso, eu estou me referindo à igreja viva, ao corpo de Cristo. A você, a mim e todos aqueles que servem e que aceitaram o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Espero que vocês tenham compreendido um pouco da explicação que a Pro trouxe aqui para vocês, tá certo? Boa aula, tenham uma ótima semana, façam uma atividade, tirem um tempo para estar fazendo as atividades e aprendendo mais, tá certo? Beijos, meus amores, fiquem com Deus.